Olá, eu sou Paula Marques, mestranda em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal da Bahia e vim aqui discorrer sobre alguns temas relacionados à educação. Especificamente hoje vamos falar sobre o livro de Ricardo Antunes, Os Sentidos do Trabalho. Vamos agora compreender as dimensões da crise estrutural do capitalismo, mas para compreender este tema precisamos entender em qual contexto se deu essa crise. E já podemos trazer para análise que essa crise começou no início da década de 70. E a expressão mais fenomênica desta crise, que é um termo bastante cunhado por Antunes, foi a crise do Taylorismo e do Fordismo. Antes de explicitarmos os traços mais evidentes desta crise, é interessante que tragamos para a reflexão de Robert Brenner, que foi trazido no livro por Antunes. Segundo Brenner, as raízes profundas da crise estrutural do capitalismo foi uma crise de produtividade. E o que significa essa crise de produtividade? Significa entender que essa crise se deu em dois aspectos. Quais foram eles? O primeiro aspecto relacionado ao excesso constante de produção e o segundo aspecto relacionado ao excesso de capacidade do setor manufatureiro internacional, acarretando assim uma grande perda de lucratividade nas indústrias. Então, neste cenário de excessiva produção, nesse cenário de excessiva capacidade, ainda houve também um grande deslocamento do capital para as finanças, ou seja, visualizamos um acelerado crescimento do capital financeiro em detrimento do crescimento das indústrias. No segundo ponto, e após essa síntese de Brenner, vamos agora retornar aos traços mais evidentes da crise estrutural do capital. Quais foram esses traços? Ponto 1, de lucro. Assim, entre outros elementos para essa queda da taxa de lucro, podemos compreender que os principais foram: 1. Aumento do preço da força de trabalho que foi conquistado durante o período após 1945, juntamente com a intensificação das lutas sociais que aconteceram nos anos 60. É importante salientar que essas lutas sociais objetivavam o controle social da produção. Então, a conjugação desses dois elementos, que foram novamente salientando o aumento do preço da força de trabalho e a intensificação das lutas sociais com a tentativa do controle social de produção, percebemos que levou a uma redução dos níveis de produtividade do capital. Vamos passar agora e salientando, com tudo isso, houve uma situada queda da taxa de lucro. Vamos passar agora para o segundo ponto. Esse segundo ponto se refere ao esgotamento do padrão de acumulação taylorista e fordista de produção. Bom, nós já sabemos que, segundo Antunes, o padrão e o esgotamento desse padrão taylorista e fordista foi a expressão mais fenomênica da crise estrutural do capitalismo. E o que significa esse esgotamento do taylorismo e do fordismo? Respeitando a complexidade desse tema, conseguimos compreender que um dos motivos foi retração do consumo e como se deu essa retração do consumo diante do alto índice de desempregos. Aumentou-se o desemprego, houve uma grande retração do consumo e propiciou também a queda do taylorismo e do fordismo. O terceiro ponto se refere à ascensão da esfera financeira, como já vimos anteriormente. O aumento da esfera financeira foi um dos aspectos da crise, como o capital financeiro acabou ganhando uma grande autonomia e importância frente aos outros capitais produtivos, estimulando ainda mais a especulação. Vamos partir para o quarto ponto. Esse quarto ponto é autoexplicativo, como houve a maior concentração dos capitais graças às fusões entre empresas monopolistas e empresas oligopolistas. Vamos partir agora
para o quinto ponto, que se refere à crise do bem-estar social. Bom, essa crise do bem-estar social, ela acarretou a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade de uma grande contenção dos gastos públicos, juntamente com a transferência para o capital privado. E agora vamos fechar com o último ponto, que se refere ao aumento das privatizações, que foi uma grande tendência generalizada no período, certo? Onde houve desregulamentação, flexibilização do processo produtivo, flexibilização dos mercados e da força de trabalho. O que é que percebemos? Que é uma realidade comum hoje na nossa sociedade, sendo que foi no período da década de 70 e, ao olharmos para o nosso cotidiano, vemos que todos esses reflexos permanecem até hoje. Bom, após compreendermos os motivos que levaram à crise estrutural do capitalismo, vamos compreender agora as respostas que o capitalismo teve frente à sua crise estrutural. Então, como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reestruturação produtiva do capital. Bom, esse processo de reorganização do capital, digamos que foi um processo de reorganização de todo o seu sistema ideológico e político de dominação. E os reflexos mais evidentes foram advento do neoliberalismo, privatização do Estado, desregulamentação dos direitos trabalhistas e a desmontagem do setor produtivo estatal. No que tange as repercussões no processo de trabalho, o que é que podemos compreender? Que houve grandes mutações no mundo do trabalho. Então, percebemos um trabalho flexibilizado, um trabalho heterogêneo, uma classe trabalhadora que vive do trabalho, complexificada, heterogeneizada, e as principais respostas são desemprego, precarização do trabalho de maneira ampliada. No que se refere à reorganização do ciclo produtivo, a gente percebe que o capitalismo, apesar de tentar essas modificações superficiais, procurou manter seus fundamentos essenciais. E o que significa isso? Significa reconhecer a derrota da classe trabalhadora frente ao capital. E isso ocorreu num contexto onde a classe trabalhadora, infelizmente, não conseguiu instaurar um projeto hegemônico de trabalho contra o capital. E é nesse cenário que o capitalismo buscou as suas próprias respostas frente a essa crise. E o capitalismo buscou manter sua produção capitalista. E por fim, em a organização do ciclo produtivo, foi proposto novas de acumulação flexibilizada. O que significa isso? Significa a reestruturação e a transição do padrão taylorista e fordista para um padrão novo, para um padrão considerado mais dinâmico, para um padrão cuja forma de envolvimento da classe trabalhadora é subjetiva. Então, o que é que acontece? O capitalismo agora busca capturar toda a subjetividade do operariado. O operariado é mais alienado, o trabalhador é mais estranhado e há uma forma maior de controle na dimensão subjetiva do trabalhador. Falaremos mais adiante acerca desse tema. É um tema importante, que é a respeito da captura integral da subjetividade operária, onde vamos compreender as novas formas de disciplinamento da classe trabalhadora. E é nesse ponto que vamos falar sobre o toyotismo, que vai ser estudado mais à frente. Obrigada.